Então vamos lá. Eclesiastes, capítulo 5, versos 8 a 20. Eclesiastes 5, 8 a 20. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. E se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento, passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. Assim, descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar do resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhes dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Com a alegria do coração. Pessoal, nunca estive em Paris. Mas lá em Paris, no Museu do Louvre, lá em Paris tem uma obra de arte exposta lá no Museu do Louvre, chamada O Agiota e a Sua Esposa. É uma obra feita em 1514, 3 anos antes da Reforma Protestante, tá? Então, mais ou menos nessa época, por um autor belga chamado Kent Massis, ok? Dá uma olhada nessa obra comigo, dá uma olhada, porque eu acho que ela é bem interessante. Ó, esse aqui é o Agiota, tá? Essa aqui é a obra da qual eu estou falando, ela se chama O Agiota. A tela, como vocês estão vendo aí, a obra de arte, como vocês estão vendo, ela retrata a esposa fazendo o devocional, fazendo o que a gente está fazendo aqui, com a Bíblia ali próxima ao marido, como que tentando fazer com que ele se volte para as coisas de Deus, não é? Mas ele está focado em outra coisa. Ele está focado na contagem de dinheiro, O ponto do artista, aqui, desse artista em 1514, é demonstrar quão facilmente o dinheiro pode atrair as nossas almas para longe de Deus. Você vê que ela estava fazendo uma devocional, ela provavelmente está tentando mostrar isso para ele, mas ele, interessado na contagem das moedas, ela faz com que ela também comece a se interessar. Você está vendo que ela já não está mais olhando para a Bíblia, ela agora está olhando para as moedas. O ponto do artista é demonstrar quão facilmente o dinheiro pode atrair nossas almas para longe de Deus. E, queridos, se nós formos honestos, todos nós sentimos a força dessa atração.
Salomão quer nos ajudar a vencer essa luta espiritual e ele faz isso nos mostrando que grande futilidade é a vida vivida para o acúmulo de dinheiro. Salomão, ele começa olhando para o sistema e mostrando as injustiças causadas por um sistema gerido por homens caídos. Um sistema gerido por homens caídos. Olha o versículo 8. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. O que Salomão está dizendo aqui, queridos, o que ele está relatando aqui, é aquilo que a gente vê todo dia. Filas humilhantes no SUS, não é? A falência da educação pública, a miséria e a pobreza para todo lado, não é? Nós vemos isso no sistema comunista, socialista da Venezuela, de Cuba, onde o Estado controla os meios de produção. Mas também podemos ver em alguns países capitalistas que buscam o lucro sem se importar com o bem do próximo. É aí onde caímos naquilo que as grandes filósofas, economistas, teólogas do grupo As Meninas cantaram na década passada, quando elas diziam: o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. O xibom, xibom, bombom. Lembra-se disso? O ponto de Salomão aqui, queridos, é que a justiça e a opressão não deveriam nos causar surpresa. Não deveriam nos causar surpresa. Por quê? Porque um sistema gerido por homens caídos sempre trará alguma medida de opressão, de supressão de direitos, de supressão de justiça. E normalmente quem vai receber a maior porção dessas coisas são os pobres da sociedade. O grande problema é que muitos ainda se surpreendem com esse tipo de situação porque criaram um sistema de idolatria do Estado em que eles colocam a sua esperança num governo, em um governo ou em algo que eles pensam o Estado deveria lhes prover. Quando, na verdade, Salomão está nos mostrando aqui, queridos, vocês gostaram das minhas teólogas de hoje, né? Vocês curtiram, né? Quando, na verdade, Salomão está mostrando para a gente aqui que nós não deveríamos colocar a nossa esperança no Estado. Pois o Estado, ele é uma máquina hierárquica, não é? Que é gerida por homens caídos. É gerida por homens caídos. Nesse sentido, queridos, mais uma vez Eclesiastes desfaz castelos de areia e nos leva a procurar em outro lugar, e não nos governos humanos, um ponto de esperança. Os governos humanos não são esse lugar onde nós vamos poder encontrar esperança. E a gente precisa falar isso para petistas, nós precisamos falar isso para bolsonaristas. E nós precisamos chamar os cristãos a abandonarem a idolatria política e serem ateus políticos. Ateus políticos são aqueles que não colocam a sua esperança em nenhum governo, porque não confiam no governo e colocam a sua esperança última em Deus e não no governo. O lugar para a esperança sólida sempre é o Evangelho. O lugar da esperança sólida sempre é o Evangelho. Se Eclesiastes está nos dizendo, olha, os governos desse mundo, com homens caídos gerindo, sempre vão trazer opressão. A palavra de Deus, o Evangelho, vai nos dizer que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É aí que nós colocamos a nossa esperança. Não em reinos e reis caídos, não em messias humanos, mas no Supremo Rei, que tem o governo em seus ombros e que trará paz sem
fim com justiça e retidão eterna. Perceba, até aqui o autor estava falando sobre a futilidade da riqueza do ponto de vista nacional, mostrando como o desejo da riqueza dos governantes pode causar injustiça, negação de direitos e opressão dos mais pobres. Mas como todos nós sabemos, queridos, o desejo por riqueza, ele não existe apenas nos governantes. Não são apenas os deputados que querem tirar vantagem. Não são apenas os vereadores da sua cidade, o prefeito da sua cidade, que querem mais dinheiro e menos trabalho. Não são apenas os funcionários públicos que são tentados a usar de artimanhas e de jeitinhos para gastar menos e para ganhar mais. Todos nós também somos. Seja na declaração do imposto de renda, seja no gato net, seja na exploração de um funcionário seu, de um prestador de serviço para aumentar o seu lucro, seja no roubo, nós também somos tentados a fazermos do dinheiro o nosso Deus. Nós também vivemos em uma cultura marcada pela esperteza, pela malandragem. E muitas vezes nós começamos a achar normal aquilo que Deus chama de pecado. A gente começa a achar normal a malandragem, a esperteza, para termos lucro, para gastarmos menos. A gente começa a achar normal coisas que Deus chama de pecado. O que o autor de Eclesiastes passa a fazer a partir do versículo 10 é mostrar como a vida vivida para o acúmulo de riquezas é uma vida de futilidade. Vou repetir. Uma vida vivida para o acúmulo de riquezas é uma vida de futilidade. Olha o que ele diz no verso 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Eu já falei esse exemplo aqui várias vezes, o pessoal da minha igreja às vezes cansou já de ouvir, mas eu quero repetir. O João Rockefeller foi um dos homens que viveu no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, e ele começou uma das primeiras empresas de petróleo. Obviamente ele ficou muito rico, muito rico. Na verdade ele era o homem mais rico do mundo na época dele. Se a fortuna dele fosse corrigida pela inflação, ele seria o homem mais rico da história, com uma fortuna avaliada em 2,5 trilhões de reais. 2,5 trilhões de reais. Rockefeller ele era membro de uma igreja batista. E ele doou muito dinheiro, tanto para a igreja, quanto para ajudar pessoas necessitadas. Na verdade, ele é chamado de o pai da filantropia. Não é? Mas certa vez, queridos, perguntaram para o Rockefeller quanto dinheiro seria dinheiro suficiente. E a resposta do Rockefeller foi só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Queridos, não tem sido essa a mesma resposta que eu e você temos dado todos os dias? Talvez não com as nossas bocas, mas com as nossas ações e também com o nosso coração. Se eu pudesse ter só um pouquinho mais. Só o suficiente para eu poder. Não é? O autor de Eclesiastes está afirmando, queridos, o que lá no fundo todos nós sabemos. Que o amor ao dinheiro ele é insaciável. Não existe ninguém que ame o dinheiro e diga, eu tenho o suficiente. Eu não preciso de mais. Eu estou suprido. Existem pessoas que dizem, eu tenho o suficiente, não preciso de mais. Mas essas pessoas, elas não amam o dinheiro. Quem ama o dinheiro nunca fala isso. Quem ama as riquezas, quem ama as coisas que o dinheiro pode comprar, nunca fica satisfeito. Está sempre incomodado, sempre preocupado, sempre insatisfeito com o que tem, sempre maquinando maneiras de conseguir mais, sempre pensando que a coisa ou que a pessoa, sempre pensando numa coisa ou numa pessoa será a próxima coisa ou pessoa que ela vai
que ela vai sacrificar no altar do Deus dinheiro. Alguns sacrificam no altar do Deus dinheiro a sua tranquilidade, outros sacrificam a sua família, alguns sacrificam seus amigos no altar do Deus dinheiro, outros a vida em comunhão com a igreja, sempre em busca desse um pouquinho mais, que nunca chega, que nunca chega. O amor ao dinheiro, queridos, ele vai abrir um buraco negro no meio do seu peito. Você vai jogar tudo dentro desse buraco negro, tentando satisfazer ele, e vai acabar com a sua vida, e vai continuar insatisfeito. Essa idolatria, essa servidão ao dinheiro e as coisas que o dinheiro compra, elas são um risco para todos nós. Todos nós corremos o risco de sermos escravizados por isso. Não existe ninguém que possa dizer, olha, eu nunca tive e eu nunca terei esse problema. Os teólogos de Liverpool, Beatles, eles têm uma música, né, que dizia: você não pode me comprar o amor, porque eu não ligo muito para o dinheiro. E eles tinham uma outra música que dizia: as melhores coisas da vida são de graça, mas você pode mantê-las para os pássaros e abelhas. Agora me dê dinheiro. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Sim, é isso que eu quero. Seu amor me dá uma emoção, mas o seu amor não paga minhas contas. Agora me dê dinheiro. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Sim, é isso que eu quero. Dinheiro não compra tudo, diziam os teólogos Beatles. O que ele não compra, eu não posso usar. Agora me dê o dinheiro. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Sim, é isso que eu quero. Não é? Os teólogos de Liverpool. Can't buy me love. Queridos, não se considere imune à idolatria ao dinheiro. Não se considere imune. Talvez hoje não seja algo contra o que você precise lutar hoje, talvez, mas é muito provável que mais cedo ou mais tarde essa seja uma tentação na sua vida. Mas além de ser algo que não gera saciedade, algo que vai abrir um buraco negro no seu peito, o autor de Eclesiastes também fala de outras razões porque é fútil. É tolice viver para acumular recursos. Olha o versículo 11, ele diz assim: quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Se você viver para acumular bens, quando os seus bens aumentarem, também aumentarão aqueles que vão consumir seus bens. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece? Aumentam os bens, aumentam aqueles que vêm atrás para consumir os seus bens também? É assim que acontece ou não? Alguém concorda? Quem concorda são os ricos que sabem, porque já aumentaram os bens. Mas falando sério, queridos, o autor de Eclesiastes, ele falava isso de experiência própria. O cara era o cara mais rico do mundo. Mas ele tinha que ser. Porque senão como é que ele ia sustentar suas 700 mulheres e suas 300 concubinas? Não é? Não tinha jeito. Não tinha jeito. Mas na verdade, queridos, a equação ela é oposta. Ele só teve esse tanto de mulher porque ele era rico. Pergunta quantas pessoas o carpinteiro do palácio precisava sustentar. Não é? E aqui eu não estou dizendo que ele só teve esse tanto de mulher porque ele era rico, porque as mulheres são interesseiras. Não é disso que eu estou falando. Estou dizendo que porque ele era muito rico, ele foi acumulando mulheres, e mulheres, e mulheres, e mulheres, porque ele tinha o dinheiro para sustentar. O carpinteiro do palácio não tinha. A verdade, queridos, é que quando alguém ama o dinheiro e começa a acumular bens, começa a brotar amigo de tudo quanto é lado. Sabe por quê? Porque se você ama o dinheiro, existe uma grande possibilidade de que você vai atrair pessoas que também amam o dinheiro. E no caso delas, elas vão amar o seu dinheiro. Não é? Você vai achar que elas amam você, mas na verdade é o seu dinheiro que elas amam. Não é? É como a história que Jesus contou do filho pródigo. Estava cheio de grana, estava cheio de amigos. Acabou a grana, acabaram-se os amigos. Não é? Não seja tolo. Não viva para acumular bens. Não ame o dinheiro.
O amor ao dinheiro vai fazer com que você viva cercado de pessoas que dizem que te amam, mas na verdade amam seu dinheiro. O amor ao dinheiro vai fazer de você um eterno insatisfeito, rodeado de pessoas interesseiras que não conseguem descansar. Veja o verso 12, dá uma olhada no verso 12. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Quando um amante do dinheiro acumula riquezas, aquelas riquezas são o maior bem dele. É tudo que ele realmente importa na vida. E na verdade ele deixa de ser dono daquelas riquezas e as riquezas passam a ser donas dele. Ele é dominado pelas coisas que ele tem, a tal ponto que ele passa a viver dia e noite pensando em como não perder o que ele acumulou. E ele não tem paz nem mais para dormir. Quantos aqui perdem o sono quando as ações da Petrobras despencam? Quantos aqui não conseguem dormir quando o preço dos commodities cai na Bolsa de Nova York? Longe da gente, né? Longe da gente. Mas quantos de nós perdemos o sono pensando se vamos conseguir pagar a conta de luz, o convênio médico, a escola das crianças? Se a gente vai ter dinheiro para fazer a compra do próximo mês. Percebe? O amor ao dinheiro, queridos, não é algo que pega apenas os muito ricos. Todos nós podemos amar tanto o dinheiro e as coisas que ele proporciona a ponto de perdermos o sono com medo de perdermos o que nós achamos que foi o dinheiro que nos deu. Amor ao dinheiro não é uma questão de quanto você tem. O amor ao dinheiro te deixa insatisfeito, rodeado de pessoas interesseiras, te tira o sono, mas tem mais. No final das contas, você vai voltar do mesmo jeito que você veio, sem lenço e sem documento. Veja os versos 13 a 17. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento, passa toda a sua vida nas trevas, com grande frustração, doença e amargura. O autor de Eclesiastes está querendo nos mostrar, queridos, que a riqueza não é eterna. Uma decisão errada pode fazer com que você perca tudo. E pode ser uma decisão errada sua, ou pode ser uma decisão errada dos outros. E mesmo com a decisão de outros, pode ser que você tenha um grande prejuízo. Mas mesmo que esse prejuízo não aconteça, o verso 15 deixa muito claro que não tem caminhão de mudança no funeral. O autor de Eclesiastes está citando uma frase de Jó. Viemos nus ao mundo e nu nos sairemos do mundo. Ou seja, ninguém chegou com nada e ninguém vai levar nada consigo. O caixa forte do tio Patinhas não foi com ele para o túmulo. As ações da Apple não foram para o túmulo com Steve Jobs. Quem ama o dinheiro acha que o dinheiro é eterno. Mas quando o eterno disser que chegou a sua hora, não importa quão rico você seja, você não vai levar nada. Veja como o autor de Eclesiastes termina essa parte mostrando onde o amor ao dinheiro vai te levar. Olha o final do versículo 17. Trevas, grande frustração, doença e amargura. Não é assim que ficam as pessoas que amam o dinheiro? Frustradas, amarguradas, muitas vezes doentes.
doentes. O ensino aqui do autor de Eclesiastes encontra eco no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá na carta dele a Timóteo, em 1 Timóteo 6,10, ele diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Mas e aí, queridos? Qual o caminho? Como então lidar com o dinheiro? Como então lidar com a riqueza e com as posses? É que eu preciso dizer que se você tem um salário mínimo por mês, se você ganha um salário mínimo por mês, você está entre os mais ricos do mundo, ok? Você está entre os mais ricos do mundo. Agora, se você tem uma casa e essa casa vale 100 mil reais, então você está entre os 14% mais ricos do mundo. Não é? Todo mundo aqui, o que eu estou querendo dizer é que todo mundo aqui que tem posses a serem administradas e podem ser considerados ricos dentro de algumas perspectivas bem realistas, quando a gente se compara com o resto do mundo. Ok? Como então que a gente lida com isso? Vamos todos fazer votos de pobreza? É isso? Vamos vender tudo o que temos? Vamos nos mudar para a Indonésia? Vamos passar o resto da vida dos nossos dias cuidando dos pobres da Ásia e da África? É isso? Bom, talvez Deus te chame para isso. Talvez. E se Ele te chamar para isso, glória a Deus. E eu tenho certeza que você vai ter uma vida completa, plena, servindo a Deus dessa forma. Não é? Mas a realidade, queridos, é que muitos de nós não seremos chamados por Deus para isso. Para irmos para a Ásia ou para a África. Muitos de nós não teremos esse chamado. Mas todos nós temos recebido dinheiro, posses e riquezas vindos de Deus. Como então lidar com isso? Olha os versículos 18, 19 e 20. Assim, descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos de vida que Deus lhe dá, os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Você conseguiu perceber a diferença fundamental entre esses 3 versículos e os outros 9 versículos que vieram antes deles? Conseguiu perceber? Os primeiros 9 versículos que nós estudamos falam do amor ao dinheiro. Falam de uma vida onde Deus não faz parte. É uma vida que exclui Deus. É uma vida onde eu conquisto, eu ganho, eu protejo, eu mantenho a minha riqueza, as minhas posses. Os meus recursos dependem de mim. Eu sou o centro. Aqui, nos 3 versos finais, a figura muda. Aqui, Salomão nos apresenta uma forma teocêntrica de ver o dinheiro. Em 3 versículos, Salomão repete 2 vezes a fonte dessa riqueza. Ele mostra que é Deus quem dá. É Deus quem dá. Quando nós passamos a ter Deus como centro de nossas vidas, quando através de Jesus nós entramos em um relacionamento correto com Deus e Ele passa a ser o centro de nossas vidas, a gente passa a reconhecer que todo o dinheiro, os recursos e a riqueza que nós temos, na verdade, nos foram dadas por Deus. E assim, eles não pertencem a nós, mas eles são de Deus. Quando isso acontece, queridos, o foco das nossas vidas deixa de ser o dinheiro e passa a ser Deus. O dinheiro deixa de ser o nosso Deus e passa a ser visto como ele de fato é, como um dom, uma dádiva, um presente que nos é dado por Deus.
e que deve ser desfrutado para o nosso bem, para o bem daqueles que nos cercam e para a glória de Deus. Lembra do pobre injustiçado no início do texto? Quando a gente entende que o que temos nos foi dado por Deus, nós passamos a entender que o pobre, ele não tem que esperar auxílio do Estado. Ele tem que esperar o meu e o seu auxílio. Eu e você, que entendemos que tudo que temos nos foi graciosamente dado por Deus, nós podemos então suprir com graça a necessidade daqueles que nos cercam. Queridos, o ponto para o cristão nunca é o quanto ele ganha, mas é o quanto ele mantém e ele guarda para ele. Esse é o X da questão. O ponto do cristão não é o quanto ele ganha. Não é errado o cristão querer ganhar cada vez mais. A pergunta é, para que você quer ganhar cada vez mais? Para você ter cada vez mais, para você guardar cada vez mais, acumular cada vez mais, ou para você poder ser cada vez mais usado por Deus para suprir outras pessoas ao seu redor? No meio dessa pandemia, você está olhando e falando assim, não, o Estado está dando, o governo está dando. Ou você está perguntando quanto que eu posso ajudar aqueles que estão à minha volta? Como eu posso ajudar aqueles que estão à minha volta? O quanto do que Deus tem me dado, Ele quer que eu dê para outras pessoas que estão ao meu redor. Por que você acha que Deus colocou ao teu redor pessoas que estão passando dificuldade? Para você suprir as dificuldades dela. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O ponto para o cristão não é o quanto ele ganha, mas é o quanto ele acumula. O quanto ele acumula. Minha oração é que Deus transborde recursos na sua vida. Mas não para que você seja dominado pelos recursos, mas que, dominado pela satisfação em Deus, você use esses recursos para suprir aqueles que estão ao teu redor. Lembra do Kent Massi, o agiota e sua esposa? Lembra? Lembra que eu coloquei aqui para vocês no começo? Tem um detalhe muito interessante nessa tela. Muito interessante. Tá vendo essa lupa aqui embaixo, perto da Bíblia? Tá vendo que perto da Bíblia tem uma lupa? Vocês conseguem ver aí, ó, perto da Bíblia da mulher? Tá vendo que tem uma lupa? Consegue ver? Vocês conseguem ver a lupa perto da Bíblia? Conseguem ver? Olha aí. Olha agora. A lupa. Tá aí a lupa. Tem algo interessante nessa lupa, né? Ela está refletindo algo. Ela está refletindo uma janela. Uma janela em formato de uma cruz. Consegue perceber? E tem uma pessoa com o braço estendido indo em direção à janela, em direção à cruz. Sabe quem é essa pessoa pintada aí na lupa, estendendo os braços em direção à cruz? Essa pessoa é o autor da tela, é o Kent. A tela, a pintura, essa obra de arte, ela é uma declaração dele no início do século XVI, na Antuérpia. No momento em que as pessoas estavam se afastando de Deus em busca de dinheiro, é ele declarando: eu, entretanto, irei buscar a Cristo. Enquanto as pessoas estão abandonando Deus pelo dinheiro, o Kent está fazendo uma declaração: eu irei buscar a Cristo. Eu irei buscar a cruz. Queridos, façam de Cristo o tesouro do coração de vocês. Busquem a Ele. Entendam que Ele é a razão de suas vidas e que Ele é quem irá suprir cada uma das suas necessidades e que todo recurso que Ele colocar em suas mãos deve ser usado para o bem daqueles que nos cercam e para a glória de Deus. E aí,
que Ele coloque todo o dinheiro que Ele quiser colocar nas nossas vidas, para que esse dinheiro possa ser usado para o bem de nossas famílias, para que nós desfrutemos das boas coisas deste mundo, para que nós supramos as necessidades daqueles que nos cercam. Tudo isso para a glória de Deus. Porque enquanto o mundo estiver buscando dinheiro, nós estaremos buscando a Cristo. Enquanto o mundo estiver tendo dinheiro como seu Deus, nós teremos Cristo como nosso Deus. E veremos o dinheiro apenas como uma dádiva, um dom, um presente que Deus graciosamente nos dá, mas que não é o sentido da nossa vida, não é a razão da nossa existência. É apenas um recurso para ser usado para o bem da nossa família, para o bem daqueles que nos cercam e para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Amém?